Atenção, povo de Deus. Dentro de 5 segundos, entra no ar o programa Coroação do Povo de Deus, do Ministério As 5 Coroas Celestiais, com o pastor Aldir Fernando. Saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é quente ou frio? Vamos tirar essa dúvida hoje. O frio entra no céu? Não. O morno entra no céu? Não. Hoje nós vamos trazer uma bênção, uma palavra especial. Fica certo disso, que Deus vai falar hoje, um estudo assim bíblico maravilhoso sobre a igreja de Laodiceia, em que Jesus Cristo diz: eu estou vomitando vocês. Não tem gente que quando olha para a cara de uma pessoa se sente mal e dá vontade de vomitar. Nunca aconteceu isso não. Eu, como repórter, quando eu enxergava, eu entrevistei grandes bandidos, vi coisas horríveis, mas nunca assim me lançou essa vontade de vomitar. E Jesus Cristo disse com o povo que estava dentro da igreja. E ele vai dizer isso hoje, agora, a mensagem hoje aqui, exatamente sobre essa situação. Sobre essa situação. Igreja morna, igreja que não é quente nem fria, e que lá dentro tem pessoas andando na rua em tudo que é lugar, dizendo: sou rica, não preciso de nada não, tenho tudo. Eu quero te dizer que Jesus Cristo está dizendo que tu Jesus, eu ia dizer uma palavra aqui, que tu é pobre, tu é nu, tu não enxerga, tu é cego ou cega, entendeu? Tu acha que essa riqueza, essa roupa bonita que tu tem aí, tem algum valor? Tem não. Leia Apocalipse, leia o recado que Jesus Cristo está mandando para a igreja de Laodiceia, que é para você, que se diz rico, ricão, fortão, tudo posso, porque tenho dinheiro, tenho carrão, meu cargo é importante. Deus está dizendo que você é pobre de maré delci. Está dizendo que você é cego, surdo e mudo, e que você vive na nudez. Essa roupa bonita aí, Deus disse que lhe vê sem ela, que você é das pessoas mais pobres que existe no mundo. Agora, Ele quer mudar a tua vida. Ele quer transformar, tem um coração novo. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Você está atrás de ídolo, você só acredita em ídolos, em bonecos e bonecas. E Jesus está do seu lado. Você está deixando de receber essa oportunidade e muito mais. Se você não aceitar a Jesus Cristo, não tiver humildade, não abrir os olhos, sair dessa cegueira, não sair dessa nudez, sabe o que vai acontecer? Você vai perder uma das coroas. Não vai ser coroado para ir para o céu. Não adianta. Ninguém vai para o céu se não receber uma das 5 coroas. E isso está na Bíblia. Vai no Google aí, bota lá as 5 coroas. Você vê a quantidade de orientação. E Jesus Cristo tocou no meu coração. Deus tocou no meu coração para que eu criasse esse ministério, as 5 coroas celestiais, e já estou recebendo convites para participar, levando a palavra de Deus para os irmãos e as irmãs, e estou pronto para ir para qualquer parte do Brasil, coroar as igrejas, levar um presente para todas as igrejas. Como Jesus Cristo vai te entregar no dia da vinda dele a tua coroa. Qual o direito que você vai ter? Qual coroa você vai ter? Ok? Então, vamos conhecer então agora, para aqueles que podem perder uma das 5 coroas, se for igual àquele que estavam lá na igreja de Laodiceia, que Jesus Cristo ficava de fora da igreja, porque era uma igreja morna, que Jesus disse que vomitava aquele povo, a arrogância, a prepotência, e dizia assim: olha, estou aqui fora, estou aqui na porta, bato, se alguém daí mandar eu entrar, eu entro e cearei com vós. Mas Laodiceia, tem pessoas que não estão nem aí, não quer que Deus entre na casa dele, na casa dela, porque acha que tem tudo. Eu não tenho nada. Quando chega uma feira maravilhosa que eu compro lá em casa,
eu agradeço, obrigado. Eu saio pegando aqui no caju, saio pegando, agora é época de caju, de manga, a época de jaca. Digo ao Senhor, obrigado. Diga ao anjo que te ajudou a fazer essa fruta gostosa, essa melancia. Que maravilha, Jesus. Eu comprei, mas Ele me deu o direito de eu comprar, mas quem fez para que a gente possa se alimentar, o arroz, o feijão, o animal, a carne que é oferecida, os ovozinhos, os pintinhos da galinha, foi Ele que planejou tudo. Então vamos agradecer a Deus por essa rica e farta, mesa que coloca na gente, porque o homem sabe produzir microfone, fio, papel, caneta, microfone, mas não sabe criar um dos alimentos. Tudo já veio desde o princípio, criado por Deus. Vamos falar da igreja de Laodiceia, vamos lá. Hoje nós vamos estudar a carta da igreja de Laodiceia, e eu quero convidar você para a leitura da palavra lá em Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por volta de 250 a.C., foi fundada uma das cidades mais prósperas do Império Romano na Ásia Menor, Laodiceia. Ela era tão rica, tão próspera, que no ano de 284, Diocleciano, o imperador romano, transformou-a na capital do Império Frígio. O comércio era intenso. Havia bancos ali, indústrias, e ficou muito conhecida pela produção de confecções, de roupas de grande qualidade. Suas roupas eram famosas, roupas feitas de lã negra, lustrosa, macia e brilhante, como nenhum outro local poderia ser encontrado. Havia nessa cidade muita pompa. Os templos eram suntuosos, haviam teatros e até mesmo uma escola de medicina onde se fabricava um colírio especial, uma espécie de unguento chamado de pó frígio. Laodiceia era, portanto, uma das cidades mais abastadas da região da Ásia Menor. Quando houve um terremoto no ano de 60 depois de Cristo, dada a sua autossuficiência, ela negou a ajuda do próprio imperador naqueles dias. Era conhecida pela sua atitude orgulhosa, de autossuficiência, que pensamos, como lemos no texto, que acabou refletindo na própria igreja que ali havia. Essa pompa, riqueza, orgulho, esse sentimento soberbo, também eram as características encontradas na vida dos crentes de Laodiceia. É interessante que essa igreja, ao contrário das outras, ela não recebe qualquer elogio. Os membros da igreja em Laodiceia, eles mostravam uma atitude demasiadamente passiva. Passiva para defender o evangelho, passiva para sofrer pelo evangelho e até mesmo para repudiar o evangelho.
o texto coloca muito bem isso. Eles eram considerados mornos. E eu queria analisar com os irmãos essa carta a partir do versículo 14, quando Cristo se apresenta a essa igreja. E ele, dentre outras qualidades e atributos, ele se apresenta como aquele que é o princípio da criação de Deus, a fonte, a origem de todas as coisas criadas. Tem a ver com a atuação de Cristo na criação original, o que podemos conferir em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 4, que diz lá que sem ele nada do que foi feito se fez. E ele estava desde o princípio com Deus, na criação. E Paulo vai dizer aos Colossenses que Cristo, ele é a primícia de toda a criação, o princípio de toda a criação. Mas também nós entendemos que Cristo, ele se apresenta aqui como aquele que é o autor da nova criação. Sabemos que através do novo nascimento, através da fé naquele Cristo Redentor, no Cristo Redentor, as pessoas experimentam uma nova natureza, uma nova criação, como Paulo coloca muito bem, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 17, quando ele diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo depois, Cristo começa a dar um diagnóstico espiritual da igreja. E como médico espiritual da igreja, ele começa medindo a temperatura dessa igreja. Ele diz nos versículos 15 e 16, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Bem, a pessoa morna, pensando em termos de igreja, ela não se perturba com os ensinamentos heréticos. Ela não é vigorosa na defesa da verdade. Esse espírito de indiferença em relação à palavra de Deus e à verdade que ali é ensinada, é a coisa mais trágica que pode acontecer a uma igreja. E hoje, na igreja moderna, percebemos, infelizmente, uma grande indiferença por parte de muitos com relação às doutrinas básicas da fé. E uma displicência, uma falta de vontade em defender essas verdades. Eles tentam se justificar muitas vezes dizendo que estão preocupados em não ofender as pessoas, em serem politicamente corretos nas suas afirmações. Mas Jesus é enfático, ele diz para esta igreja, para os irmãos, que já não suportava mais aquela condição e que estava a ponto de vomitá-los. Perto de Laodiceia havia fontes de água mineral e morna, e emética, ou seja, uma água que acabava provocando vômito. Essas águas, elas vinham de uma cidade vizinha, Hierápolis, e quando chegavam ali, elas já chegavam mornas. Ou seja, elas não eram adequadas para o consumo direto, dada a sua temperatura. O viajante que passasse por ali e quisesse dessedentar-se, ele teria dificuldade, porque aquelas águas lhe causariam náusea, nojo. O que é que nós entendemos no âmbito espiritual? Entendemos que aqui é o desgosto de Cristo diante daquela igreja, que ele sente pela condição morna da igreja de Laodiceia. Qualquer outra condição, segundo Jesus coloca, seria mais promissora do que ser morna. De fato, Cristo, ele vomitou Laodiceia. Há registros históricos sobre isso. Hoje, no lugar onde antes existia essa cidade, já não existe outra coisa senão ruínas e uma região desértica, de acordo com o reverendo Valdemir dos Santos. Versículo 17, nós vemos aqui Jesus vendo a igreja, diagnosticando a igreja e vendo nela agora uma atitude arrogante, quando ele fala do que a igreja dizia de si mesma: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada.
E Jesus diz: mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja está dizendo: nós estamos ricos. Eu sou uma igreja rica. A igreja aqui, ela abraçou uma atitude acomodada, proveniente da soberba das riquezas. De acordo com Russell Shedd, essa igreja imaginava que possuía grandes riquezas espirituais e virtudes cristãs. Se gabava da sua tradição, da sua popularidade. As riquezas materiais, elas podem produzir uma conformidade fatal com os padrões morais mundanos. A noiva de Cristo o trai e passa a ter um caso, um romance com o mundo. As pessoas aqui dessa cidade vestiam-se bem. Elas eram cultas. Havia inclusive uma universidade, uma escola de medicina naquela região. Havia bancos, muito ouro, dinheiro. E toda esta pomposidade acabou refletindo sobre a própria igreja, a atitude dos crentes. Há uma pergunta que eu gostaria de pensar com os irmãos aqui e refletir sobre ela. Há problema em ser rico? Não. Mas quando a riqueza se transforma em um fim em si mesma, nós estamos à beira de um abismo espiritual. E eles continuavam dizendo para Jesus: nós não precisamos de nada. Diziam isso com a sua atitude arrogante, é claro. Portanto, nós temos aqui o retrato de uma igreja que foi influenciada ou engolida pelo mundo. Um retrato claro. É uma igreja que não tem o que dar ou o que oferecer. Porque se der algo, será algo que vai causar náusea e enjoo nas pessoas. Repulsa. Mas também é uma igreja que é teologicamente pobre, rasa na sua doutrina. Será que isso nos lembra o dia que estamos vivendo, quando há muitas pessoas que estão correndo atrás de doutrinas rasas, que não querem compromisso com a verdade profunda da palavra de Deus? E uma terceira característica é que era a igreja acomodada e satisfeita com sua própria situação. Soberba, orgulhosa, autossuficiente. O verdadeiro quadro Jesus apresenta. Não é o que eles pensavam de si mesmo que importava, mas é como Jesus via a igreja e aqueles crentes. Jesus aponta para a cegueira espiritual que foi desenvolvida a partir de uma atitude de orgulho e de vaidade. No versículo 18, Jesus traz um conselho. Ele diz: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você de fato possa ver. E você seja rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Ouro refinado, Jesus os aconselha a comprar. O ouro é símbolo da divindade. Foi um dos presentes dados ao menino Jesus. Fala de coisas celestiais. O ouro é presente de rei na Bíblia. É interessante lembrarmos que as peças do tabernáculo eram revestidas de ouro. O templo de Salomão, ele era todo revestido de ouro. Adquirir a verdadeira riqueza é investir naquilo que é eterno e que é incorruptível, de acordo com Valdemir dos Santos. O ouro simbolizava, portanto, a riqueza celestial verdadeira. E aqui nós encontramos uma mensagem de Cristo para mostrar a sua atitude, a atitude da igreja. Mas ao mesmo tempo, Jesus faz questão de mostrar o quanto eles estavam sendo jactanciosos de algo que não lhes era cabível. A sua riqueza não lhe servirá para lhe dar a riqueza, visão e decência espirituais. Vestes brancas, nós temos aqui o símbolo de pureza espiritual. Caráter inatacável, vida incorruptível, em relação ao mundo e ao pecado que domina este momento, esta geração. A manutenção do caráter também tem a ver com as vestes brancas, mantê-las brancas. Isso nos faz também pensar que as vestes brancas
vão por isso refletir a glória de Deus na nossa vida, o agrado de Deus sobre nós. O texto fala de Jesus orientando, ordenando que a igreja comprasse colírio. Aí vamos para o contexto histórico. Nessa cidade havia uma escola de medicina, como já mencionamos, onde se fabricava um colírio especial. Era uma espécie de unguento feito do pó de frígio. Muitas pessoas acorriam para Laodiceia em busca dessa cura, dessa terapia que podia curar muitos males de doenças oculares. Como podemos aplicar isso? Quando Jesus fala para a igreja que precisava desse colírio, não se tratava de uma doença literal dos olhos, mas de uma cegueira espiritual que exigia tratamento. Os cristãos em Laodiceia, eles tinham sido influenciados pelo espírito reinante naquela cidade. Materialismo, prosperidade abundante, e por isso eles se transformaram em crentes complacentes. Precisavam de um colírio curativo, e só podiam consegui-lo sujeitando-se ao ensino e à disciplina de Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 17 e versículo 18, Jesus está falando dessa necessidade. E é digno de nota que esse colírio tem que ser comprado. Ele diz que ordenava, que sugeria que eles comprassem este colírio. Envolve custo. É preciso gastar tempo para estudar a palavra de Deus, para meditar nessa palavra. E o próprio salmista, ele nos afirma que a lei do Senhor ilumina os olhos. Mas entendemos também que o Espírito Santo de Deus é aquele que ilumina a nossa vida espiritual. É aquele que nos faz enxergar as verdades importantes, a nossa condição espiritual e o que Deus deseja de fato realizar na nossa vida. Aqui nós temos Jesus como médico espiritual da igreja, querendo curar esta igreja, chamando a igreja para uma possibilidade de cura e restauração. No versículo 19, ele chama a igreja ao arrependimento. Ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. O que eu acho incrível aqui, meus amados irmãos, é que depois do diagnóstico e descrição desta igreja, nós podemos ainda ver Jesus demonstrando um imenso amor, chamando a igreja para a possibilidade de restauração. Que amor é este? Nós vemos aqui a graça de Cristo, não uma graça barata, é claro, porque sabemos que a salvação não depende do nosso empenho ou da nossa capacidade, mas de uma vida de santidade, de um dia vencendo outro dia, mas sempre vivendo em santidade. Quando Jesus chama alguém ao arrependimento, é porque existe possibilidade de mudança. Jesus, ele chama a igreja para caminhar novamente com ele de uma maneira humilde, na sua total dependência. E no versículo 20, ele os convida à comunhão. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não se refere aqui, meus irmãos, à segunda vinda ou o banquete messiânico, e sim às boas-vindas a uma vivência com Cristo no seu meio. Alguém já disse que o homem, no seu coração, ele tem uma maçaneta, mas que só aparece do lado de dentro. Só ele pode abri-la. E Jesus está sugerindo que ele o faça. Cristo oferece a sua convivência para aqueles que assim o desejarem. Fica claro aqui, portanto, que é Cristo quem salva e não a sua igreja.
A igreja pode existir como casca, mantendo o seu culto formal. Todavia, pode estar lhe faltando o coração, que é a comunhão com o Senhor. Versículos 21 e 22, nós encontramos, ele diz: ao vencedor darei direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja que parecia ser tão decadente e que Jesus a corrige, mostra a sua patologia, a sua enfermidade, mas também lhe apresenta um caminho de cura e de restauração. É para essa igreja que agora Jesus está percebendo que existe dentro dela alguns que são fiéis. E ele conhece os que são seus, aqueles que de fato honram sua palavra. E para esses ele tem promessa especial. Ele diz no texto que essas pessoas estarão reinando com ele para todos sempre. Que privilégio! Aqueles que rejeitaram as riquezas deste mundo, que não deixaram-se ser seduzidos pelas vaidades deste mundo, desta vida, mas decidiram viver uma vida simples, buscando a riqueza celestial, as coisas do alto, agora terão o privilégio de para todos sempre gozar de uma eternidade abençoadora com Jesus Cristo. Eu quero orar com cada um de vocês agora nesse momento. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor ama a Sua igreja. Sabemos que às vezes o homem pode ser infiel, mas o Senhor permanece fiel. Livra-nos, ó Deus, da cegueira espiritual. Livra-nos, ó Deus, de um coração vendido ao pecado, a este mundo, que tem cada dia mais se afastado de Deus e colocado o seu coração em tantas outras coisas. Ajuda-nos a sermos a igreja fiel. A igreja que honra o nome de Jesus e que tem Cristo como seu maior tesouro. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos tratar do nosso assunto aqui, fechando assim esse dia, essa semana, né? Sobre as 5 coroas celestiais. Sobre estudos, a coroa incorruptível, da alegria, né? Todas elas são importantes. Então vamos a esse tema maravilhoso de hoje. No que é que nós estamos envolvidos? O que nós estamos fazendo aqui? Qual que é a nossa responsabilidade aqui como povo de Deus? Então esses escritores, eles usarão uma mesma palavra nos seus escritos, que é a palavra grega Stephanos, que significa coroa. Essa era uma palavra bastante conhecida naquela época, nos dias dos apóstolos, nos dias de Jesus, e mesmo antes, bem antes dos dias deles. Quem assistiu o filme Ben-Hur deve lembrar quando Ben-Hur, vitorioso, ele recebe uma coroa de louros. Era muito comum, era um sinal de realeza. Um soldado que livrava o seu batalhão bravamente, ele era homenageado com essa coroa. Alguém que salvava uma cidade era homenageado com uma coroa. Era um grande troféu. Era uma maneira máxima de você honrar alguém. Colocar sobre a cabeça dele uma coroa de flores, de folhas, de louros, diversos tipos. Então, esses escritores que mencionei, eles vão tomar essa palavra do grego, que era uma palavra muito conhecida, coroa, e vai aplicá-la à vida cristã. Paulo fez muito isso. Ele era muito familiarizado com as práticas esportivas de então, com os jogos gregos, e ele vai sempre usar isso aí. Ele também era muito familiarizado com a linguagem, com as atividades militares. Ele usa muito a armadura do soldado, ele usa, falando da espada, do capacete, da armadura, ele era familiarizado com isso. E com relação às recompensas, por causa das boas obras, eles vão usar essa palavra coroa, todos eles. É sobre isso que eu queria compartilhar nessa noite.
Há no Novo Testamento 5 tipos de coroas mencionadas no Novo Testamento, e eu queria, pela graça de Deus, se for possível, compartilhar sobre essas 5 coroas mencionadas ali. A primeira está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. É Paulo que está escrevendo aqui, divinamente inspirado. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A coroa da justiça. Versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada. O Senhor dará a mim, mas não só a mim, a todos aqueles que amam a sua vinda. E o que Paulo fez? O que Paulo fez para dar a ele essa certeza de, no final da carreira dele, ele falar assim: tem uma coroa guardada para mim. Eu tenho uma coroa que está esperando por mim. E ele a nomeou como coroa da justiça. O que ele fez? O versículo anterior, o 7. No que é que ele estava envolvido? No 7. Ele diz assim: combati o bom combate. É isso aqui. Combater o bom combate. Essa coroa da justiça, ela é dada àqueles que amam a vinda do Senhor. E também ela será dada ao lutador vitorioso. A palavra no grego aqui, combate, é agon. Agon, ela poderia ser usada tanto para um lugar onde os jogos eram realizados, os jogos gregos eram realizados, como também ela significava uma luta entre 2 oponentes. Eu e o irmão aqui, nós vamos lutar, um contra o outro. Ela significa uma luta ferrenha entre 2 homens. Ela significa conflito extenuante. Significa lutar, guerrear. É isso que significa essa palavra. Então, quando ele diz, parafraseando novamente, ele diz: combati o bom combate. Ele diz: irmãos, eu lutei incansavelmente. O meu combate foi extenuante. Foi muito extenuante. 2 Coríntios tem uma lista dos combates que Paulo travou. Depois você pode ver em casa, acho capítulo 11. Lá ele fala assim: perigos no mar, perigos no deserto, perigos entre falsos irmãos, perigos entre salteadores, recebi açoites, fui fustigado com varas. Ele vai dando aquela lista, os combates de Paulo. Sabe o que ele está fazendo ali? Ele está se defendendo e aplicando golpes. Ele está numa luta ferrenha. Então ele diz aqui: combati o bom combate. Irmãos, eu lutei incansavelmente, recebi muitos golpes e dei outros tantos. Eu não fui nocauteado pela graça de Deus, mas Ele me guardou e me preservou em pé. Lutei o bom combate. Eu fiquei considerando um bom combate, um combate extenuante na história da humanidade. Gostava muito de boxe. E pela técnica, hoje não vejo mais tanto quanto. Mas eu tinha 10 anos quando ocorreu aquela luta chamada a luta do século, entre o Muhammad Ali e o George Foreman, lá no Zaire, que hoje é a República Democrática do Congo. Uma luta para 100 mil pessoas num ginásio. Foreman tinha 25 anos de idade. O Muhammad Ali tinha 32. Ele já tinha uns 4 anos que ele não lutava, porque ele se recusou a ir para a guerra e ele foi banido, foi suspenso. Então ele volta e vai lutar pelo título com George Foreman. George Foreman mais novo, mais forte. E ele sabia que era muito difícil vencer o Foreman. Então ele traçou a sua estratégia para a luta. Ele luta praticamente os 7 primeiros rounds nas cordas. E ele apanhou e apanhou e apanhou. Eu não tenho dúvida de dizer que o problema do Muhammad Ali hoje, com o mal de Alzheimer, boa parte se deve àqueles murros que ele tomou lá atrás. Ele venceu.
mas perdeu. E o Foreman bateu com tanta força, deu tantos golpes, mas no 8º assalto o Foreman não dava conta mais de levantar os braços, de tão cansado que ele estava. E com 5 golpes, o Muhammad Ali o nocauteou no 8º assalto e venceu a luta. Paulo diz que nós estamos numa luta maior. Nós estamos numa luta muito mais extenuante, numa luta muito mais difícil, num conflito muito maior. Estamos no terreno do inimigo. Estamos aqui num lugar onde foi usurpado pelo inimigo de Deus. Então, é muito estranho quando nós, às vezes, vem alguma dificuldade, a gente fala, e como é que você está? Ah, irmão, mas tanta luta, tanta dificuldade. Irmão, dê glória a Deus por isso. Essa é a vida cristã normal. Você está num combate. Você está numa luta pela vida. Estamos aqui como embaixadores de Cristo, representantes daquele que um dia virá e vai estabelecer o seu reino de justiça aqui. Então, não fique muito assustado. Você está inserido num combate, no combate de Deus. Agora, como que nós vamos lutar? Paulo nos diz isso. Lá em 1, não precisa abrirem, nós vamos abrir daqui um pouquinho. Lá em 1 Coríntios 9, no versículo 27, ele vai usar a figura de novo do lutador. E ele fala assim, eu luto, eu desfiro golpes, eu dou jabs, eu tento dar um knockdown, eu dou um murro direto, eu me desvio, eu esquivo. Aí ele falou assim, mas eu não desfiro golpes no ar. Não desfiro. Essa é uma tática na luta de boxe, sabia? Você vai lutar com o seu oponente, ele é mais forte, mais hábil, esquiva dele. Se você conseguir fazer com que ele dê golpes no ar, ele se cansará. Depois você derruba ele. Golpes no ar. Paulo falava, eu não desfiro golpes no ar. Irmão, como que nós desferimos golpes no ar? Nós nos envolvemos com tantas coisas. Gastamos a nossa energia naquelas coisas que não têm valor. Desculpa, Esa, te usar como exemplo. O Esa tem 2 provas amanhã. Estudou boa parte do dia. E agora à noite ele falou assim, pai, eu tenho que ficar. Porque eu tenho que estudar para as 2 provas amanhã. E eu falei assim, não. As primeiras coisas em primeiro lugar. Comunhão com Deus, com a sua palavra, com o seu povo. Deve vir em primeiro lugar. Não foi isso, César? E depois você estuda. E a prova fica para depois, vem em segundo lugar. Priorizamos tanta coisa. Golpes no ar. Ficamos com arremedo de luta, mas não é luta. São golpes no ar. Aí sabe o que acontece? Nós nos cansamos. Caminhamos um pouco e depois de alguns anos na vida cristã, nós nos sentimos cansados. Nós não temos nem força mais para levantar o nosso braço, para dar um golpe, ou desviar um golpe, ou proteger o nosso rosto. Estamos tão cansados. Mas começamos tão alegremente o nosso combate, a nossa luta. A gente era tão hábil em tudo, tão pronto em tudo. Mas vamos dando golpe no ar, golpes no ar, golpes no ar, e daí a pouco nos sentimos cansados. Não. Nós temos que ter uma estratégia. Nós temos uma luta diante de nós para a vida toda. E devemos lutar de acordo com as regras. É uma luta árdua, é um combate ferrenho, feroz, é a luta pela vida. Mas graças a Deus nós estamos do lado que vence. E isso é maravilhoso. O lado vencedor, estamos do lado dele. Nosso general é Cristo. E já sabemos que ele já venceu, ele vencerá. E não há nenhuma possibilidade de perdermos nessa luta. Devemos lutar de acordo com as regras. Se lutarmos, há uma coroa esperando por nós, a coroa de justiça, que é essa que é mencionado aqui. Há uma outra coroa também, chamada de coroa incorruptível, que está lá em 1 Coríntios 9, 25 e 26. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: todo atleta, em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Foi aqui o Muhammad Ali teve. Uma coroa corruptível que passa, uma glória que não dura tanto, uma fama que logo passa, um dinheiro que não compra felicidade. Aqueles, uma coroa corruptível.
Nós, porém, a incorruptível. Ó, coroa incorruptível. Assim, corro também eu. Aí, no 26, ele vai dar aqui a informação, o que é que nós precisamos fazer para ganharmos essa coroa incorruptível. Ele diz: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. A coroa incorruptível para o corredor determinado. Ele diz: se tem uma coroa incorruptível, dada àquele corredor determinado. Uma boa notícia para você. Não estamos só numa luta, num combate. Nós também estamos numa corrida. Estamos correndo. Animerian, você foi colocado numa corrida. Creu no Senhor Jesus, Ele te colocou numa corrida. Estamos numa corrida. E é uma corrida de longa distância. Não é uma corrida de 100 metros que fala pá! 9 segundos e pouco, menos de 10 segundos. Não dá nem tempo de pensar nada. Não, é uma corrida por toda a vida. E quando pensamos numa corrida longa, nós nos lembramos da maratona, que é a corrida mais longa. Nos Jogos Olímpicos tem 42 quilômetros, 195 metros. Era 42 quilômetros. Surgiu lá naquela guerra dos gregos, dos atenienses contra os persas, onde o general Milcíades, ele mandou um corredor, Filipíades, para ir lá buscar socorro, auxílio, que eles iam ser derrotados. Aí Filipíades correu 42 quilômetros, voltou com 10 mil soldados e venceram. Aí a lenda fala que ele correu de novo e chegou lá e falou assim as palavras: vencemos, e caiu e morreu. Não sabemos se é verdade, mas a maratona originou-se assim, seja lenda ou não. Em 1908, aumentaram 195 quilômetros nela, 42, 195 quilômetros, metros, 195 metros, porque o casal, o rei e a rainha na Inglaterra, nessa época, em 1908, os Jogos Olímpicos foram lá. E o rei e a rainha pediram que a largada fosse dada dos seus jardins. Então, 195 metros até pegar a rua. A maratona, lembramos da maratona. Uma corrida longa. Estamos numa corrida, irmãos. Paulo falou: eu corri minha carreira. E a maratona é uma corrida terrível, cheia de armadilhas. Ela é muito difícil. Lembramos de um corredor. Na história do esporte de maratona, o que mais sobressaiu foi um etíope. Ele chamava Bikila, Abebe Bikila. Ele era etíope. Ele nasceu em 1932. Ele era um grande corredor. Corria na Etiópia para lá e para cá. Aí, com 24 anos, um treinador sueco o encontrou e foi treiná-lo. Na Olimpíada, em Roma, em 1960, o Abebe Bikila venceu essa Olimpíada. Ele abaixou o tempo, ele venceu essa maratona, ele abaixou o tempo anterior em quase 10 minutos. Foi um assombro na época. Ele correu descalço. Conta-se que o treinador dele falou assim para ele: Bikila, tem fortes concorrentes nessa corrida. Um especial, um marroquino. É ele que você tem que correr contra ele. Ele é muito forte. E o número dele é 26. Ele vai ter o número 26, você não sabe quem é. Então você vai correr contra o número 26, tá bom? Tá bom. Só que quando o 26, o marroquino, foi pegar o número, não tinha o 26. Deram para ele o 185. Aí diz que começou a corrida e o Bikila foi passando todo mundo procurando o número 26. Mas não achava. E naquela ânsia de procurar o número 26, de cortá-lo, de achá-lo, quando ele viu na metade da prova, estava ele e um sujeito ao lado dele, aqui. Ele olhou, era o número 185. Então isso, ele falou assim, 185, mas eu não vi o 26. Então ele imprimia um ritmo mais forte e mais forte. Ele falou, o 26 está aí na frente. E o outro ia atrás, ia atrás, ia atrás. E ele abaixou em quase 10 minutos o tempo da maratona. Ele venceu em 1960 e o marroquino chegou em segundo, 25 segundos atrás dele. Bikila, 4 anos depois, na maratona de Tóquio, ele volta novamente a competir. E agora calçado.
Teve que usar tênis, era uma exigência da organização. E ele baixou em quase 4 segundos o tempo dele anterior. Ele venceu 2 vezes a maratona. Ele era um corredor determinado. E ele morreu tragicamente aos 41 anos. Morreu cedo. Mas o escritor aos Hebreus nos mostra com muita clareza no capítulo 12 que nós, como Biquila, nós também estamos numa grande corrida. Só que é uma corrida mais importante do que a dele. Ele recebeu os seus louros, recebeu os seus troféus, recebeu o seu dinheiro e recebeu a sua fama. E ele passou. Isso vai ficar aqui. Não conta. Porque não foi feito para o Senhor. Mas nós estamos numa corrida. Hebreus capítulo 12, o escritor diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo peso, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Danilo, você está numa carreira, numa corrida. Bruno, você também está. E a palavra lá, carreira, é a mesma palavra que Paulo usou quando ele disse: combati o bom combate. Agon. Lá é carreira. Agon também pode ser corrida. Então não é uma corrida de 100 metros. Agon é algo extenuante. Vai exigir o máximo. Então uma corrida muito complicada, muito difícil. A maratona, pesquisando alguns dias atrás, a maratona, quem faz maratona aí? Eles têm, os corredores de maratona e no meio esportivo, que dá atenção à maratona, eles têm os chamados 10 mandamentos da maratona. Se você quer correr a maratona, tem 10 mandamentos. Eles têm 10 mandamentos para você seguir. 5, eu separei 5. Os mandamentos do mundo, que o mundo tem e desenvolveu para quem quiser correr a maratona e ser vitorioso, chegar no fim dela. 1, controlar a ansiedade e não ter pressa. O Senhor nos ensina através... O Senhor falou com Balaão através da mula. E para que pressa? Para que ansiedade? Começamos nossa carreira e daí a pouco estamos ansiosos, estamos com pressa, estamos correndo. Como é que nós completamos nossa carreira? É um passo, e depois outro passo, e mais um passo, e mais um passo. Mas muitos vão ficando pelo caminho. Estão com pressa. Numa corrida de 42 quilômetros, 195 metros, não pode ter pressa. Numa corrida para a vida toda, não precisamos ter pressa. O Senhor sabe quantos dias teremos aqui para viver. É um dia de cada vez, vivendo para a glória dEle. É um passo e outro passo, uma passada e outra passada, sem ansiedade. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Gostaram? Estou muito feliz, porque cada vez mais a gente está recebendo adesão, orientação, descobrindo palavras, palestras, estudos de apoio para que o mundo seja coroado e todos possam chegar no céu com a coroa celestial. Fiquem todos na paz do Senhor. Nos acompanhem pelas redes sociais, YouTube, as 5 Coroas Celestiais, Facebook, as 5 Coroas Celestiais, Instagram, as 5 Coroas. Fiquem com Deus e que Deus possa abençoar a todos poderosamente. Obrigado, Davi, pela grande produção aí, ter nos ajudado, o nosso filho Davi Fernando. Fiquem todos na paz do Senhor. Você acompanhou o programa Coroação do Povo de Deus. A apresentação do pastor Aldir Fernando. Ministério As 5 Coroas Celestiais.